Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Colégio Adélia. Eu sou o professor Mariano, professor de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre briófitas e pteridófitas. Vamos à vinheta! Bom, vamos lá pessoal, hoje nós iremos falar sobre as briófitas e as pteridófitas. Só pegando um gancho da última aula, então quem não assistiu à última aula, segue lá o canal do Colégio Adélia. Observem as aulas anteriores. Eu falei na aula anterior sobre o reino Plantae. Eu falei da introdução sobre o reino Plantae. Falamos desde as algas até os primeiros grupos de plantas terrestres. E hoje nós vamos entrar em específico sobre briófita e pteridófita. Eu vou falar das partes básicas, das características básicas desses dois grupos, e depois nós iremos falar sobre o ciclo reprodutivo. Mas não esqueçam, antes de continuar a aula, curte aí o nosso canal, se inscreva no nosso canal e bora para mais uma aula. Bom pessoal, então vamos lá, olhando aí na tela, né, o nosso vídeo, eu já coloquei um slide aí com um tema, né, específico sobre o grupo briófita. Só para relembrar rapidinho aí. Então nós temos o reino Plantae, que são formados por 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Detalhe importante, pessoal: as algas não fazem parte do reino Plantae, tá? Não esqueçam isso. Apesar de ter alga da corzinha verde, coloração verde, tem clorofila A, clorofila B, mas a alga não faz parte do reino Plantae, tá? Nós vamos falar sobre o reino Plantae, em específico hoje, briófita e pteridófita. Então vamos lá, as briófitas foram as primeiras plantas a surgirem no planeta Terra. Então nós temos que lembrar, na evolução dos seres vivos, nós temos que lembrar um planeta sem nenhum tipo de vegetação. Nós temos que tentar imaginar o nosso planeta sem essas grandes florestas, tá? Sem essas grandes árvores. O processo evolutivo, ele é lento, pessoal. Ele não acontece de um dia para o outro, não acontece de um ano para o outro. Então seria impossível ter um processo evolutivo onde as algas elas estão ali no ambiente aquático e do nada aparece uma árvore de 20, 30, 40 metros, né, dentro do ambiente terrestre. Então, o processo evolutivo foi lento. O primeiro grupo de planta que surgiu no nosso planeta foi o grupo das briófitas, como nós estamos vendo aqui na tela aí do seu computador. Então, assim, ó, primeira coisa, vamos a algumas características, aí eu vou mostrando algumas características no desenho. Então acompanha aí pelo cursor do mouse. Eu tenho aqui, ó, grupo formado pelos musgos, hepáticas e antóceros. Então, vamos pegar como base aqui, ó, o musgo. Por que a gente pega como base o musgo? Normalmente é a planta que mais aparece aí no muro da nossa casa. É uma plantinha que aparece às vezes ali no chão, no quintal da nossa casa. Ela é mais fácil de ser observado. Se você olhar qualquer árvore aí perto da sua casa, você vai ver que nessa árvore, no tronco dessa árvore, você tem um tapete, parece um tapete verde, chega a ser bonito, né? E esse tapete, quando você olha perto, é o musgo, tá? Nós temos muitas espécies de musgo. Então é mais fácil da gente visualizar. E aqui, ó, eu estou mostrando nesse desenho um esquema, tá? Não é uma foto real, mas um esquema de como que é um musgo. Então, primeira coisa, são plantas avasculares. O que é uma planta avascular? É uma planta que não tem tecido condutor de seiva, tá? E aqui eu coloco, ó, sem xilema, sem floema. Xilema e floema são tecidos condutores de seiva. No caso, o xilema, ele conduz a seiva inorgânica. E o floema conduz a seiva orgânica. Para ficar mais fácil da gente entender, o xilema, ele transporta água e sais minerais de baixo para cima, ou seja, das raízes para a folha. E o floema, ele transporta a glicose, depois da fotossíntese, das folhas para as raízes. Assim fica mais fácil da gente entender. Então, as plantas, né, no caso do grupo das briófitas, elas são plantas
tão simples, que nem tecido condutor não tem ainda. Toda a condução de seiva inorgânica, de água, essas minerais, e toda a condução de seiva orgânica, no caso a glicose aí, ela é feita de célula em célula. Então imagine, pessoal, uma planta que vai conduzir água de célula em célula, uma planta que vai conduzir glicose de célula em célula, ela não pode ser uma planta grande, porque até a água sair da primeira célula até a última lá em cima vai demorar muito. E isso não vai dar tempo da célula lá em cima realizar fotossíntese. Então as briófitas, elas são plantas de pequeno porte, tá? Quando eu falo pequeno porte, são plantas aí que em média tem de 5 a 8 centímetros de comprimento, tá? Tem, lógico, tem menores e tem um pouquinho maiores, mas a média. Então são plantas de pequeno porte. Muito do musgo que você olha aí na planta, na árvore, no tronco da sua árvore, aí perto da sua casa, que nem eu comentei, muito desse musgo ele vai ter até menos de 2 centímetros, tudo bem? Por que elas são tão pequenas? Porque elas ainda não possuem um vaso condutor de seiva, tá? Nem xilema, nem floema. Isto acontece e aconteceu no processo evolutivo dos animais também, tá? Eu não tinha um animal simples e do nada apareceu um mamífero, que é um animal complexo, apareceu uma ave, que é um animal complexo. As coisas aconteceram de forma lenta e progressiva, tá? Então, a primeira planta, ela não poderia ser uma árvore. Por isso que eu tenho uma planta simples, tá? Aqui, ó, já comentei, né? Plantas de pequeno porte. E o formato dela é um formato de um talo. Eu ainda não tenho um formato ali de raiz, caule e folha. Tanto que nós chamamos de rizoide, cauloide e filoide. Ou também pode ser chamada aqui, ó, como está no desenho, rizoide, caulídeo e filídeo, tá? Podem ter essas duas diferenças. Alguns exercícios pode aparecer o nome rizoide, cauloide e filoide. E alguns exercícios como está escrito aqui, ó, rizoide, caulídeo e filídeo. Mesma coisa, muda a terminologia só, tá? O que seria o rizoide? O rizoide seria mais ou menos a raiz. O caulídeo, né? O caule e o filídeo, as folhas, tá? Então, é o princípio da raiz, é o princípio do caule, é o princípio da folha. E aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho uma estrutura que a gente chama aqui, ó, gametófito, tá? E aqui em cima é uma estrutura chamada esporófito. Lembra quando eu falei que nas plantas nós temos duas gerações, geração de gametófito e geração de esporófito, que eu vou explicar aqui na parte do ciclo reprodutivo. Então, quando eu tenho gametófito, nas briófitas é a fase duradoura. Tomem cuidado, prova do Enem, vestibular. Normalmente nós temos perguntas sobre fase de gametófito e esporófito. Eu vou seguir aqui no próximo slide, que aí vocês vão entender mais ou menos isso. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o ciclo reprodutivo de uma briófita. Coloquei aqui do musgo, tá? Então, lógico, não são fotos reais, mas são desenhos que vão exemplificar como que acontece a fase de gametófito e de esporófito. A fase aqui embaixo, tá? Ela está mostrando a fase esporófito, tá? E a fase aqui em cima, eu vou ter a produção dos gametas, tá? Então, é o seguinte, ó. Um detalhe importante que normalmente pode cair na prova do Enem ou em vestibular, tem a ver com o ciclo haploide e ciclo diploide. Só para lembrar aqui, ciclo diploide 2N, ciclo haploide N, como eu estou mostrando aqui com o cursor, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Vocês estão vendo, ó, esse desenho aqui, ó, que eu estou mostrando com o cursor, só essa parte aqui de cima, tá? Vou voltar lá no desenho. É essa parte aqui, ó, o nosso esporófito. E a fase que eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui de baixo, tá? É a fase, voltando lá, é a nossa fase de gametófito, tá? Só para entender melhor, nas briófitas, a fase de gametófito, ela é mais duradoura, ou seja, dura mais tempo de vida. E a fase de esporófito, que é só essa parte aqui de cima, ela é uma fase curta. Vocês vão ver que nos outros grupos de planta, a fase de esporófito, ela é mais duradoura. E a fase de gametófito ela é bem curta, tá bom, pessoal? Só para a gente entender.
são perguntas ou pegadinhas que caem aí no Enem ou em vestibular. Então, eu vou partir de uma planta que ela está completa, tanto com gametófito e esporófito. Aqui em cima do esporófito vai acontecer a produção do esporo, tá? Então, esporófito produz esporo. Só que para produzir esporo tem que acontecer meiose. Aí vem um detalhe importante, comentei na aula passada. Quem não observou, assiste de novo a aula, né, o vídeo anterior, que eu explico isso. Então, nos animais, a meiose acontece para produzir gametas. Nas plantas, em alguns fungos, a meiose acontece para produzir esporos, tá? Então, ó, aqui em cima, dentro dessa cápsula, vai acontecer meiose, né? No caso ali dentro do esporângio vai acontecer a meiose, e eu vou produzir esporos. Esses esporos vão ser liberados pelo ar, então ele vai ser espalhado ali no ambiente, tá? Esses esporos são células diferenciadas. Esses esporos nós não podemos esquecer. Se aqui aconteceu a meiose, então eu vou produzir uma célula N, tá? Antes da meiose, a nossa célula era 2N. Esses esporos, eles irão ser distribuídos, espalhados no ambiente. Quando ele cai no ambiente propício ao seu crescimento, tá? Vai acontecer a germinação e começa a ter divisão celular. Vai crescer a estrutura e eu vou produzir aqui, ó, o gametófito masculino e o gametófito feminino. Detalhe importante, ó, tá vendo? Aqui ele coloca N aqui e N aqui embaixo. Quer dizer que é uma estrutura o quê? Uma estrutura haploide, pessoal, não esqueça, tá? Podem ficar tranquilo que em uma prova de vestibular ou no Enem, pessoal, ele não pede a decoreba do ciclo todo. Normalmente, na prova do Enem, no vestibular, ele vai mostrar o desenho do ciclo. O que eu preciso entender é o que acontece na fase N e na fase 2N, tá? Isso é importante, porque normalmente a pergunta estará relacionada à fase N e à fase 2N. Normalmente, vamos lá, dica importante, normalmente está nisso aqui, ó, na meiose. Então prestem bem atenção, se cair uma pergunta aí no Enem, olhem o ciclo, percebam onde está escrito meiose. Aqui para cima, depois da meiose, fase N. Abaixo da meiose, fase 2N, tá? Ou prestem atenção na letra N e na letra 2N. Tem pergunta do Enem ou do vestibular que ele não escreve meiose, mas ele vai perguntar assim, ó, olhando o ciclo reprodutivo da briófita, do musgo em específico, onde acontece meiose? Você vai olhar o desenho, opa, aqui eu vi N, aqui N, aqui N, aqui embaixo 2N, opa, então a meiose vai acontecer, ó, nessa metade aqui, ó. Se aqui eu tenho 2N e aqui eu tenho N, então no meio acontece a meiose, perfeito? Então voltando aqui, ó, gametófito masculino, gametófito feminino. Opa, importância, se é o gametófito, produz gameta, gameta masculino e gameta feminino. Importante saber o que? Eu tenho o gameta feminino aqui, que nós vamos chamar de oosfera, tá bom? E eu tenho o gameta masculino aqui, que nós vamos chamar de anterozoide, tá? As briófitas e as pteridófitas são plantas que ainda são dependentes da água para reprodução. Então são plantas que elas sempre estarão próximo de um ambiente onde tem água. Quando eu falo água, pessoal, não precisa ser um lago inteiro, um rio, tá? Como mostra no desenho aqui, ó, algumas gotas de água já são suficientes, já é necessário, tá? Então o que acontece? Eu tenho que ter água porque o anterozoide ele tem flagelo. E esse anterozoide ele precisa chegar aqui, ó, na oosfera. Então essa água, tá? Com esse meio fluídico, faz com que o meu anterozoide nade até aqui, ó, até a oosfera, onde vai acontecer a fecundação. Aconteceu a fecundação, eu vou produzir a minha primeira célula de um novo organismo, que eu vou chamar de zigoto. Opa, olha que importante aqui, ó, 2N. Ou seja, se eu tenho uma célula 2N aqui, e aqui eu só tinha a célula N, e elas se uniram,
Então, na união de duas células N, eu formo uma célula 2N, tá? Célula diploide. Então, aqui eu tenho o desenvolvimento do embrião. E percebo que o embrião, ele cresce em cima, né, no caso dentro, do gametófito feminino. Então, por isso que o esporófito, ele sempre vai estar ligado no gametófito, né, feminino. Então, se você olhar um musgo perto da sua casa e você vê esse talo aqui, ó, tá? Com essa cápsula, que é o esporângio, tá? Você sabe ali que ali é um gametófito feminino. Isso é legal de entender, tá bom? Então, esse é o ciclo reprodutivo das briófitas, certo, pessoal? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem os comentários aí que eu vou estar respondendo, beleza? Tá? Vamos lá. Próximo grupo de plantas, pteridófitas. Então é o seguinte, vamos lá, escala evolutiva. As briófitas foram as primeiras plantas. Elas começaram a deixar um solo propício para plantas maiores. E aí surgiu o segundo grupo de planta, que são as pteridófitas. Eu vou usar como planta clássica das pteridófitas a samambaia, tá? Porque é uma planta que todo mundo conhece, fica mais fácil da gente entender. Então vamos lá. Detalhe importante, são plantas simples ainda, tá? Porque são plantas que ainda dependem da água para reprodução, assim como as briófitas. Então, perguntinha que pode cair em vestibular. Uma semelhança entre essas duas plantas. Olha que legal. Plantas que são dependentes da água para reprodução, tá? Só que eu vou falar uma característica diferente agora. São plantas traqueófitas. São plantas que já possuem vasos condutores, ou seja, tem xilema e tem floema. Então, se cair uma perguntinha aí, ó, diferença entre briófita e pteridófita. Diferença. Briófita sem vaso condutor, pteridófita com vaso condutor, tá? São perguntas importantes. Esporófito, tá? O esporófito, eu já tenho uma estrutura maior, então eu tenho aqui o formato de uma folha. Ó que legal, ó que importante aqui, tá? Eu não tenho mais um filóide lá, tá? Eu não tenho um cauloide, um rizóide. Então eu já tenho a estrutura de raiz, eu já tenho a estrutura de caule, eu já tenho a estrutura de folha, são estruturas maiores. Mas tudo isso, pessoal, porque nesse grupo de planta, lembrando, surgiu o xilema e o floema, tá? O detalhe importante aqui, ó, na samambaia, quando eu pego uma folha de samambaia, como está mostrando na figura aqui, atrás da folha da samambaia, eu vou ver vários pontinhos, que pode ser da cor marrom ou preto, ou pode ainda estar verde. Quando está verde, ela não está madura ainda, tá? Esses pontinhos, né, de coloração marrom ou preto, nós chamamos de soros, tá? Aqui dentro desses soros, eu tenho a produção dos esporos. Então, dentro desses soros, tá, eu tenho a ocorrência da meiose. No caso ali, essas bolinhas menores ali, né, é o esporângio, e lá dentro do esporângio eu tenho os esporos, tá? Então, ó, a meiose, ela vai acontecer numa estrutura importante, tá? Que é chamada de soro, tá? E lá, cada soro, tá? Eu tenho aqui, ó, o esporângio, como está mostrando no desenho. Cada soro, eu tenho vários esporângios, e dentro de cada esporângio, eu tenho vários esporos sendo produzidos lá dentro, tá bom? Então, essas são as características importantes aí de uma pteridófita, tá? Essa é uma característica que define bastante uma pteridófita. Então, vaso condutor, eu tenho um tamanho maior, porém, eu tenho uma característica próxima ali das briófitas que são dependentes da água. E vai mudar uma outra característica. Já vou mostrar o ciclo aqui, ó. Vai ter uma outra característica. Apesar delas serem dependentes da água para a reprodução, são plantas que a sua fase duradoura não é mais o gametófito. A sua fase duradoura é a fase de esporófito, pessoal. A partir daqui para frente, a planta ela tem a fase duradoura, a fase de esporófito, tá bom? Então vamos lá.
Aqui eu tenho uma planta adulta, vamos dizer assim, uma planta adulta. Tá vendo que cada bolinha marrom aqui, ó, tá? Cada bolinha marrom é o soro. E lá dentro do soro, como eu falei para vocês, ó, eu tenho esporanjo, ó. O soro com vários esporanjos. Dentro de cada esporanjo, eu vou ter ali a produção dos esporos. Detalhe, ó, já olhei o ciclo aqui. Opa, vi 2N. Se é 2N, é diploide. Opa, aqui eu vi N. Opa, então aqui acontece a meiose. Se eu tenho aqui desse lado 2N e desse lado N, a dica que no meio aconteceu meiose. De novo, se aconteceu meiose numa planta, eu vou produzir esporo. De novo, se eu tenho meiose numa planta, eu vou produzir esporo. O esporo, ele vai ser liberado novamente pelo ar, tá? Quando esse esporo ele cai no solo que tem nutrientes, um solo propício, pessoal, ele vai germinar. Só que ele vai produzir aqui, ó, um gametófito. Olha que detalhe importante. Na briófita, eu tinha esporo que gerava gametófito masculino e eu tinha esporo que gerava gametófito feminino. Aqui não. Um esporo vai gerar uma estrutura chamada prótalo, que é um gametófito só. E esse gametófito só, ele tem tanto a estrutura masculina como a estrutura feminina, como está mostrando aqui, ó. O anterídeo, produtor de anterozoide masculino. Arquegônio, produtor de oosfera feminino. Então, ó, arquegônio feminino, anterídeo masculino. Então, o gametófito, ele tem tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina, tá? Então, ele tem as duas características aí do aparelho reprodutor, vamos dizer assim, que fica mais fácil da gente entender, tá? O que acontece? Eu falei que elas são dependentes da água. De novo, pessoal, dependente da água não quer dizer que precisa ser um rio inteiro, um lago inteiro. Eu preciso de algumas gotas de água, tá? Então, quando essa estrutura ela cai no solo e chove naquele solo, só aquele pouquinho de água que cai ali já é o suficiente para que o anterozoide saia do anterídeo e nade até o arquegônio da planta feminina, tá? Para fecundar a oosfera. Então, o anterozoide tem um flagelo, nada até o arquegônio, entra no arquegônio aqui, ó, e fecunda a oosfera. Em botânica, pessoal, nós temos esse detalhe, tá? Nós não chamamos de óvulo e espermatozoide como nos animais, tá bom? Tomem cuidado com isso. Então, o gameta masculino na planta é anterozoide. O gameta feminino, oosfera. Na planta que eu digo até agora, tá? Briófito e pteridófito, tá, pessoal? Então, tomem cuidado também com isso. Então, anterozoide, gameta masculino. Oosfera, gameta feminino. Por enquanto, só em briófito e pteridófito. Oosfera, nós vamos ter um detalhe desse nome daqui para frente, mas guardem, por enquanto, briófito e pteridófito. Então, a anterozoide nadou até o arquegônio, fecundou a oosfera, tá bom? Vocês podem se perguntar, pô, professor, mas aqui, ó, o gameta masculino vai fecundar sempre o gameta feminino da mesma planta? Não sempre, eles podem, tá, fecundar outra. A ideia é sempre fecundar outras, tá, para ter troca de material genético, pessoal, tá? Mas acontece a autofecundação? Pode acontecer a autofecundação também, tá? A ideia de todo organismo é que não acontecer a autofecundação a todo momento. A autofecundação, ela acontece por um meio de produzir mais plantas e dominar um certo espaço ali, tá? Então aqui, ó, oosfera, gameta feminino, N, anterídeo, tá? Desculpa, anterozoide, gameta masculino, N. Se eu tenho a união de 2N, é porque aconteceu a fecundação e produz um zigoto, tá aqui, ó, célula 2N. Olhem sempre o ciclo. Vi 2N aqui, vi N desse lado, é porque no meio teve fecundação. Então sempre prestem atenção no ciclo. De novo,
nas provas de vestibulares, no Enem, ele não vai pedir para você desenhar o ciclo inteiro, tanto de briófito como de pteridófito. Normalmente, no próprio exercício, tem a imagem do ciclo. Ele vai pedir algum detalhe. Então, olhem com cuidado esses detalhes, tá bom? O embrião vai crescer. Detalhe importante aqui, ó, o embrião ele cresce, pessoal, em cima do gametófito. Esse gametófito começa a murchar, começa a desaparecer e aí vai formar a planta adulta. Pessoal, então, ó, chegamos aqui ao fim de mais uma aula, tá bom? Falamos das briófitas, falamos das pteridófitas. Qualquer dúvida sobre esse tema, sobre o grupo das briófitas, sobre o tema das pteridófitas, tá? Deixe seus comentários aqui para que a gente possa responder. Não esqueçam, deixe o seu like aí, tá? Deixe a sua curtida, se inscreva no nosso canal para receber as notificações, assim, quando tiver aulas sendo postadas, vocês vão receber de imediato essas aulas. E, de novo, qualquer dúvida, se inscreva aqui, pergunte. Ah, não entendi sobre o ciclo tal. Pergunta que a gente vai responder. Ou também, pessoal, falam assim, poderia explicar sobre tal tema da biologia? A gente vai respondendo aí esses temas, a gente vai tendo essas aulas aí, beleza? Pessoal, mais uma vez, não se esqueça aí de curtir a aula e até uma próxima aula de biologia.